Fran, nossa grande campeão. Campeã dos 55 quilômetros lá na Paraty. E, Fran, diferente do que as outras entrevistas de Paraty até agora, você tinha uns dias, não muito tempo, mas um pouquinho mais tempo de processar sua vitória. Fran, como você está sentindo? Como você está processando isso? Com bastante dor, sentindo bastante dor, tô processando, sentindo todas as dores do corpo. Mas brincadeiras à parte, oi Roger e todos os ouvintes, né? É sempre um prazer estar compartilhando esses momentos com vocês. Bom, minha recuperação está sendo até bastante rápida, assim, apesar de todo o esforço que a gente fez, que todos fizeram, assim, mas foi bem, a peleia foi bem forte, foi bem bacana. Fran, me leva um pouquinho, tipo, a largada até o fim. Como foi o processo? Como foi a prova? Ah, não deu, foi uma prova assim que não deu para pensar muito. Era do início ao fim ela foi forte. Eu sabia que ela seria forte, que ela era uma prova corrível, assim, não tinha nenhuma trilha muito travada, assim, coisa de subir com as mãos, assim, tinham poucos trechos, né, que eram bem travados. E era uma prova num todo, assim, bem corrível, então eu sabia que seria coração na boca do início ao fim, né? Não apenas pelo calor, mas em função de todos que estavam participando e pelo terreno ser favorável, assim, a uma prova mais forte, né? E eu fui preparada para isso. Fui preparada realmente para fazer força, assim, no sentido de ser uma prova rápida do início ao fim, apesar de que uma ultra para 6 horas não é 6 horas não é uma prova rápida, mas hoje já pelo nível que estão todos os atletas e todas as provas, as provas ali de 50 quilômetros já estão sendo consideradas provas rápidas, né? Não, Comparadas. você tá falando isso, mas a percurso não foi fácil. É tipo, você tinha uma grande subida e a descida foi tipo uma descida sem parar. É tipo, Ela, você ela vai, eu tava pensando quanto eu acho que foi a mesma descida na 55 e 108 e eu tava, isso foi tipo uma coisa, eu tu- foi uma coisa que foi uma brincadeira, tipo, de diversão, onde no início você tá voando embaixo, mas na metade eu comecei a pensar, tipo, não, eu tô com tédio de descer. É tipo, sim, nunca para, não para essa descida. E vou falar bem honesto, um atleta de fora falou que isso foi a descida mais técnica ele pegou numa prova. olha só. Então, que você achou disso? Assim, vamos dizer assim, eu falei uma prova que não era tão técnica comparado aos que eu fiz recentes, né? Ela não era uma prova assim com muita trilha travada, tanto na subida ou na descida, né? Ela tinha as suas técnicas peculiares, né? A questão de teres 12 quilômetros de subida, né? Eram subidas longas, então eram outros tipos de técnicas que tinha que administrar, né? A descida, ela não era uma descida assim, vamos dizer assim, técnica em questão de terreno, né? Mas ela era longa, ela com certeza judiou muito mais do que a subida, porque depois de ter feito 12 quilômetros de subida, descer aqueles, acho que dava 7 quilômetros mais ou menos no total, com certeza foi assim, em questão, tinha que saber administrar tanto a subida quanto a descida para não chegar lá embaixo, porque chegando lá no final da descida ainda tinha um trechinho que também pegou bastante gente, então era uma prova com bastante questões para administrar mesmo fisicamente, assim, no sentido de que não era técnica, dizer assim, não era tão técnica, eu quis dizer que ela não era só tão travada, assim, quanto as que eu já tinha feito, por exemplo, a Insanity, ali no Mestre Álvaro, ah, a própria Indomit, né, na Pedra do Baú, a de prova de Valdarã, elas eram provas que tinha assim, o terreno era mais difícil, eram provas com mais pedras, mais coisas que precisava escalar, vamos dizer assim, você podia aquela trilha de fazer com as mãos, não com as pernas, né?
Então, e essa era uma prova relativamente mais corrível, mas ela com certeza tinha outras questões para administrar, né? Porque chegava naquela descida ali, a gente diz, na descida todo santo ajuda, mas ali não tinha o que ajudasse, não. Ali tinha que administrar mesmo, assim, para não era a questão de que a gente já estava cansado, né, ali fazendo a descida e era uma descida com limo, né? Então tinha que cuidar muito para não cair também aonde pisasse, enfim, para se machucar era muito fácil mesmo. Fran, eu não quero tirar nada das pessoas que estavam atrás de você, mas você colocou 50 minutos entre você e o segundo lugar. Me fala, foi um ponto, você estava com a galera, tinha uma galera que saiu junto, ou você estava em frente, início até o fim, e até qual ponto você estava ouvindo notícia das pessoas atrás? Eu sabia que em todos os PCs eu estava passando como primeira colocada, que nem você colocou ali, eu liderei a prova do início ao fim, mas eu não tinha noção, eu não consegui durante a prova, eu estava tão focada em chegar e no que eu tinha treinado, enfim, e administrar questão do calor e aonde eu tinha que fazer força, onde eu tinha que diminuir, enfim, que eu não consegui acompanhar assim, aonde foi que eu abri, vamos dizer assim, para realmente para ganhar esse tempo tão diferenciado, assim, mas eu sabia que eu estava passando sempre em primeiro, que sempre me comunicavam ali nos PCs, né, quando eu estava passando, mas eu não consegui durante a prova ter a noção, só depois, assim, eu até não parei, na verdade, agora não deu tempo para analisar onde foi que realmente eu abri, mais ou menos eu tenho uma noção, eu cheguei a ver o único ponto que eu cheguei a ver a segunda colocada e a terceira, que foi a Ana Paula e a Rovana, foi quando a gente fez a volta na base da Marcela. Eu estava já no final da descida, já tinha feito o PC da Marcela e estava começando a subir o 37, o 36,5 ali, fazendo a voltinha para começar a descer ali, daí ali que eu passei por elas, que daí foi a única vez durante a prova que eu cruzei e que eu tive elas no meu ponto de vista. Mas eu também não, foi uma prova assim que eu larguei e não olhei para trás, né? Então, assim, eu larguei, fiz o meu. Eu queria fazer uma boa prova, eu fui para isso, tinha treinado muito assim para essa prova e fui para fazer uma prova forte e larguei e não olhei para trás, né? Então também não fiquei cuidando assim aonde, se tinha alguém vindo, não. Fiz a minha, fui fazendo assim e mesmo assim mesmo quando eu tinha feito a base da Marcela e mesmo vendo que eu estava, digamos assim, mais ou menos uns 5 quilômetros já na frente delas, né? Porque elas estavam começando a fazer e considerando que tinha 2,5 km até a base, 2,5 para voltar, eu estava mais ou menos uns 5 quilômetros em frente. Mas ainda assim, ali na descida, eu não tirei o pé, eu dei o que eu tinha, porque eu ainda imaginei que eu sabia que a Ana, eu sei que a Ana é boa de descida, assim, é uma corredora rápida, eu ainda tinha ideia que daqui a pouco ela pudesse me alcançar, né? Então, mesmo na descida ali, eu não arreguei e cheguei no fim, assim, o único momento que eu estava um pouco mais devagar, mas daí já pela questão do cansaço, foi bem lá nos últimos quilômetros, ali nos 4 quilômetros finais, aí eu estava bem exausta, já era também o pico do calor, vamos dizer assim, já era passado do meio-dia, então estava muito quente, eu estava realmente bastante exausta ali. Aí fui fazendo meu trotinho, eu só pensava assim, eu não posso caminhar, não posso começar a caminhar. E fui no trotinho, trotinho, trotinho até o final. Mas foi bem sofrida, assim, acho que a parte mais sofrida foi aqueles 4 quilômetros finais ali que parecia que não chegava nunca, nunca, meu. Nossa, era muito longe aquele centro histórico. Eu não tô te ouvindo. Foi um parte sem sombra e foi um parte, tipo, muita calor. Então além de ser o fim da prova, além de ser o fim de uma distância longa, você tinha que lutar com esse calor sem sombra. Foi muito difícil. No asfalto também.
Mas, Fernanda, eu quero te perguntar, você pulou a missão. Olhando para trás, é muito mais fácil conectar os pontos. Agora, porque eu senti depois da missão, você tinha um pouquinho tipo, oh meu Deus, eu fiz tudo certo, aí pular a missão, não sei, foi uma grande festa, foi um grande momento, mas agora, como você está colocando tudo em perspectiva? Roger, até estava comentando assim com o pessoal, a Paraty não era a minha prova-alvo. Assim, eu me inscrevi porque eu consegui a inscrição em função da minha pontuação, né? Enfim, mas ela não era uma prova-alvo para esse ano e não estava sendo. O La Mission eu não queria fazer esse ano, não tinha já desde o início do calendário, não tinha mirado nela para esse ano, porque eu tinha outras provas, eu tinha prova da Espanha, enfim, em função de gastos, eu nem iria fazer ela esse ano, assim, não tinha ideia de fazer. Mas a Paraty também não era uma prova-alvo, assim, ela se tornou uma prova-alvo que eu realmente vi que eu poderia ir bem e estava bem preparada depois que eu fui fazer lá um treino com o Chico, há mais ou menos um mês antes da prova, fui fazer um treino lá com o Chico, tive a oportunidade, fui conhecer o terreno e eu vi que eu poderia ir bem, e aí parece que depois dali que eu me encantei pela prova mesmo, assim, que eu me senti preparada e que daí realmente eu foquei. E aí esse mês foi praticamente o mês de setembro agora, sim, que eu fui muito focada. Daí sim, eu acho que eu peguei o ânimo assim da prova, né? Ah, por eu ter pulado uma missão, mas não, né, vamos dizer assim, não foi em função dessa prova, assim, ela não estava no meu calendário, esse ano eu não tinha vontade de fazer. Mas assim, eu fiz outras provas, né, nesse meio, assim, né, enfim, eu não digo que, porque eu não fiz, então eu não estava desgastada, nesse sentido, estava melhor preparada, né, mas eu fiz outras provas, enfim, e para ti, assim, se tornou uma prova assim alvo no último mês, que me senti bem e eu me encantei pela prova, assim, veio aquele bateu o santo, vamos dizer assim, e aí eu foquei tudo que eu tinha para treinar para lá. Eu comecei a treinar mais, eu treinava horário do meio-dia para a questão do calor, né? Como aqui a gente não consegue pegar tanto calor, eu sabia que poderia ser quente assim. Aí treinei horário do meio-dia, treinei muita hidratação, a administração da hidratação, da alimentação por conta do calor, né? Eu mudei algumas coisas assim para administrar melhor, sabia que seria uma prova um pouco mais corrível, então fui treinando todos os pontinhos chaves assim que eu podia nesse mês, como eu tinha pouco tempo assim, pouco tempo que eu me encantei pela prova e pouco tempo para treinar, vamos dizer assim, aí todas as cerejinhas eu fui ajeitando assim e onde eu tinha eu sabia certinho nesse mês aonde eu tinha que melhorar. E aí eu fui trabalhando essas questões, assim, um tempo curto, mas que deu certo e tudo que eu treinei, assim, os pontinhos que eu treinei, que eu sabia que eu estava um pouquinho mais fraca, eu treinei nesse mês e deu tudo, e realmente fez toda a diferença, assim, para sábado, sabe? A questão do calor e da hidratação realmente eu não sofri, assim, com desidratação ou por conta de estar calor, assim, eu vou te dizer que essa questão, assim, eu cheguei exausta no final ali por conta da subida e da descida, mas, assim, a questão do calor não me pegou, assim, e tudo que eu tinha para fazer eu fiz, assim, para essa prova, eu realmente estava bem preparada, assim. E Fran, só para fechar, eu sinto que a gente está assistindo você crescendo no esporte. Tipo, esses últimos 2 anos, tipo, você está no volume, na distância e na performance. Você está crescendo muito. Eu Uhum. tomara que você está sentindo isso, porque eu acho que é um facto, Sim, só olhando sim. nos números. Então, olhando disso, o ano que você tinha essa vivência na Europa, você voltou para seu próprio país, para ter essa prova internacional aqui no Brasil, um grande momento para o nosso esporte, para cruzar a chegada, em primeiro lugar, numa prova assim, numa performance assim,
onde você vai continuando subindo, o que você estava sentindo, o que você estava pensando nesse momento? Bom, eu considerei com certeza eu treinar mais forte agora nesse último mês agora para essa prova, justamente porque eu coloquei na minha cabeça e pensei, e veio um pensamento, uma vontade muito forte de ter o meu nome gravado na primeira UTMB do Brasil, sabe? Eu começou a vir aquela energia nos treinos, aquela emoção, e eu pensava, não, eu posso ir bem, e esse pensamento ficou assim nesse último mês muito forte. Eu trabalhei muito em cima disso, assim, eu pensava, não, parece que clareou as coisas, assim, deu um, sei como explicar, assim, clareou que eu pensei, não, é a primeira é o TMB, eu tenho que gravar meu nome lá, sabe? Independente de que posição. Eu, sinceramente, assim, não achei que eu ficaria, de verdade, não achei que eu conseguiria ser campeã e até numa performance tão boa assim. Mas eu tinha uma ideia fixa na cabeça, assim, que eu queria gravar meu nome na primeira UTMB. E eu acho que isso também me fortaleceu muito durante os treinos. Eu tinha muita vontade de fazer os treinos para ir bem, assim. Então, eu sentia essa sensação boa e forte em mim, assim, sabe? Então, eu acho que isso que me deu o gás também para a prova e para ir bem por conta de todo o nome que tinha, né, a prova, assim, enfim, e por todas as questões que ela poderia me trazer, né, os resultados em questão de índice, em questão de performance, em questão de gravar meu nome realmente na prova e no cenário, né, dizer eu tô aqui e eu não vim para brincadeira, vamos dizer assim, né, me respeitem, vamos dizer assim. Então, foi bem legal, assim, legal que vê que quando a gente tem tem uma ideia assim, né, e a gente fortalece, trabalha e ela é uma questão positiva, né? Tu não pensa assim, ah, eu vou lá porque eu tenho que ganhar de fulano, ciclana, não. Eu queria, por causa da prova, deixar meu nome registrado lá, né? Então, eu vi que realmente quando a gente tem um pensamento assim e ele nos fortalece, a gente consegue o que a gente quer, assim. Foi para essa prova, assim, eu tive bastante certeza, assim, disso, assim, dessa questão mental também, assim, foi bem importante para mim nesse mês, assim. Fran, muito obrigado, parabéns mais uma vez e não, até o próximo. A próxima, e tomara que você vai voltar em breve como uma parceira aqui no outro lado Ai, com também. certeza, foi Mas eu acho maravilhoso. que como atleta que acabou de ganhar é um jeito ainda melhor para ser no outro lado. Sim, sim. Parabenizo a todos que foram lá. Nossa, fizeram um provão assim, porque tava difícil para mim, tava difícil para todo mundo, né? Não tinha para quem não estava assim e todo mundo merece parabéns, todo mundo merece estar no lugar que eu tava, no mais alto lugar do pódio, assim, porque quem chegou conseguiu administrar muita coisa, com certeza. Muito obrigado, viu? De nada, um beijão.